Começa agora mais um Semana 13, o podcast do PT. Aumenta o volume e aproveite para compartilhar com amigos e amigas. E no programa de hoje, vamos falar sobre a reforma tributária sustentável, justa e solidária proposta pelo PT e partidos de oposição e sintonizar os principais temas que rolaram nessa semana. Vamos! Na última terça-feira, parlamentares se reuniram no Congresso para lançar a proposta de uma reforma tributária. Participaram do ato 6 dos maiores partidos de oposição: PT, PCdoB, PDT, PSD, PSOL e Rede. A reforma apresentada pela oposição é uma alternativa e um respiro democrático frente aos retrocessos da PEC 45 de 2019, projeto neoliberal do desgoverno Bolsonaro que está em tramitação na Câmara dos Deputados. Pautas importantes estão na proposta. Entre elas, a taxação de grandes fortunas e de bens de luxo, como iates, helicópteros, lanchas. A reforma defendida pela oposição inclui ainda a cobrança de imposto sobre grandes fortunas, além da implantação do imposto de renda justo. Lideranças de diversas frentes estiveram presentes no lançamento da reforma. O deputado José Guimarães, do PT do Ceará, falou um pouco sobre a importância dessa contrapartida diante dos abusos de Bolsonaro. O princípio básico da proposta é quem paga mais, quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Se a proposta não tiver esse pressuposto, quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos, não é reforma tributária para enfrentar os graves problemas da renda no país. Por exemplo, tem um debate aqui. Vamos ou não vamos taxar as grandes fortunas e o grande patrimônio? Vamos ou não vamos? Se nós não fizermos isso, você não tem como fazer uma proposta de reforma tributária isenta, como diz, não vai atingir ninguém. Não vai atingir, porque no país, o grande responsável pela desigualdade é a enorme concentração de renda em torno de 2, 3% da população. Há que se ter um novo pacto, um pacto pela justiça tributária. Desde a Constituição de 1988, nenhuma mudança substantiva foi efetuada na tributação. Ou seja, a concentração de renda continua na mão de uma pequena minoria da elite, enquanto a classe trabalhadora é quem mais sofre com o aumento de impostos. Para saber um pouco mais sobre a reforma tributária e entender quais os próximos passos, conversamos com o vice-líder do PT na Câmara, Enio Verri. Deputado, muito obrigado por conversar com Semana 13 novamente. A reforma tributária é um tema ainda nebuloso para a população. Ela é de fato necessária? É extremamente necessária. Claro que não essa reforma tributária representada pela PEC 45 que foi apresentada. Essa PEC 45, ela trata apenas da gestão tributária, de torná-la mais eficiente. Claro, isso é bom, melhora a gestão das empresas, faz com que as empresas possam identificar seus tributos, isso é bom. Mas não é o suficiente. A reforma tributária é extremamente importante para o Brasil nesse momento, porque ela pode praticar a justiça tributária. Em outros países do mundo, o tributo ele é feito da seguinte maneira: cobra-se mais sobre o patrimônio e a renda e cobra-se menos sobre o consumo das famílias e das pessoas. No Brasil é exatamente o contrário. Cobra-se muito pouco do patrimônio e da renda, portanto dos ricos não se cobra imposto nenhum, e cobra-se muito imposto sobre o consumo, portanto os pobres pagam mais impostos. Se fizermos a reforma tributária, podemos praticar uma justiça tributária e social, aumentar o consumo da economia nesse momento de crise e voltarmos a ter o crescimento tão necessário para o Brasil. Então, conta pra gente. Quais são as principais diferenças entre a reforma de Bolsonaro e a proposta nesta terça-feira pela oposição? Além disso, também gostaria de saber qual medida, na sua opinião, não pode faltar na reforma. Sim, a principal diferença é essa. A reforma apresentada pelo governo é uma reforma conservadora, agiliza a cobrança de tributos, mas não muda a injustiça que está por trás dela. A mudança que o governo traz aqui, uma reforma que continua o rico pagar imposto e o pobre pagando muitos impostos. Por isso que nós apresentamos essa nossa proposta chamada Reforma Tributária Justa e Solidária, porque além de ela agilizar, como o governo está fazendo, nós vamos adiante, vamos além. Nós invertemos essa política na medida que vamos agora começar a tributar, caso seja aprovada a nossa proposta, vamos tributar
aumentar mais a renda e vamos reduzir a cobrança de impostos sobre o consumo. Certo. Então, o que não podemos abrir mão de jeito nenhum é de taxação sobre grandes fortunas, não é? Exatamente. O que é exatamente isso? Vou dar uns exemplos mais práticos. Por exemplo, quem tem uma moto, tem um carro, paga impostos. Paga impostos, um IPVA. Quem tem jet ski, avião, helicóptero, não paga IPVA. Um absurdo. Por exemplo, outra coisa. Por exemplo, se você é um grande jogador de futebol, um artista, um apresentador de televisão, uma pessoa muito rica, você não paga sobre lucros e dividendos, não paga nenhum imposto. Já quem ganha de pagamento, servidor público, ou trabalha com a carteira assinada, a partir de R$3.000 já paga imposto de renda. Ou seja, quem ganha 500 mil não paga imposto de renda. Quem ganha 4, 5 mil reais paga imposto de renda. Então, a nossa ideia é inverter. Outro exemplo, herança. Nos Estados Unidos, quando uma pessoa muito rica morre, ela paga 40% de imposto sobre a fortuna que ele deixa para os seus herdeiros. No Brasil é 4%. Então, a ideia é pegar o modelo dos países desenvolvidos, que são mais justos nessas políticas tributárias, e aplicá-las no modelo brasileiro. E inverter esse modelo de tributação também é positivo para a economia, não é? Claro que é, porque veja só, quem ganha 100 mil reais vai gastar 15 mil no seu dia a dia e 85 vai aplicar no mercado financeiro, não vai consumir. Agora, quem ganha 5 mil reais, se tiver menos impostos, porque ele gasta tudo que ele ganha, ele gasta, ele consome. Ele vai consumir muito mais. Consumindo mais, as empresas venderão mais, pagarão mais impostos, gerarão mais empregos e a economia volta a crescer. Os anos do PT no governo federal melhoraram a distribuição de renda no país, mas agora a situação é outra. Quais são os desafios atuais de propor uma reforma justa e sustentável para a população? Olha, o desafio é porque a Câmara dos Deputados e o Senado, ele não representa exatamente a média nacional da população brasileira. A maioria dos deputados e senadores que compõem aqui o Congresso Nacional são constituídos de pessoas de alta renda e, portanto, pagam poucos impostos. A maioria aqui dos parlamentares são latifundiários, empresários, pessoas de situação financeira bastante resolvida. Então, o maior desafio é como aprovar no Congresso Nacional um projeto de lei que tributa exatamente aqueles que vão votar no projeto. Então, nós vamos precisar muito de debater com a sociedade, vamos precisar muito da pressão social para que, com a pressão social, a gente consiga ver esse projeto aprovado. Ou seja, não é só deixar na Câmara, né? Quem está de casa ouvindo o podcast também tem que compartilhar nas redes e pedir pela reforma justa e solidária, não é? Exatamente, e cobrar os parlamentares que conhecem, que todos conhecem algum parlamentar, mandar na rede social uma cobrança, olha, vote a favor da reforma tributária justa e solidária, porque ela é melhor para o Brasil. E, na verdade, eu lhe garanto, ela é melhor, inclusive, para os grandes. Tanto que setores como a ABMAC, Confederação Nacional da Indústria, em que eu estive presente em debates com eles, e eles concordam que é preciso urgentemente tirar os impostos sobre o consumo e cobrar mais sobre a renda. Então, para terminar, conta pra gente. Depois de apresentar a proposta, quais são os próximos passos? Nós já estamos discutindo a reforma tributária do governo, do OPEC 45, na comissão especial. Agora, em novembro, deve ser votada essa PEC, então é quando será votada uma PEC contra a outra, ou seja, a PEC do governo contra a nossa na comissão especial. Se a gente ganhar, aí vai para o plenário da Câmara e depois vai para o Senado. Caso a gente não consiga obter sucesso na comissão especial, poderia apresentar emendas depois durante o plenário da Câmara. Isso deve ocorrer no começo do ano que vem. Então o plenário da Câmara vai votar a nossa proposta. E depois, se a gente ganhar, vai para o Senado. Digamos que a gente perca na Câmara. Aí, essa mesma proposta será levada pelos senadores dos partidos de esquerda para ser votado também no Senado. Então nós temos 3 grandes oportunidades para ver aprovar esse projeto. A gente só precisa agora do apoio da sociedade, manifestando-se e cobrando para que seja aprovado. Mas temos muita luta pela frente e vamos precisar fazer bastante pressão. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Um abraço. Eu que agradeço. Grande abraço. E nessa semana rolou o 13º Congresso da CUT, que celebrou os 36 anos de lutas e conquistas da Central Única dos
trabalhadores, nesse momento em que o Brasil vive uma das piores crises econômicas e sociais. O resgate da democracia e a liberdade de Lula marcaram a abertura do Congresso, que reuniu sindicalistas de 50 países do mundo todo. Mais de 2.000 delegados e delegadas, homens e mulheres do campo e da cidade, saíram de suas cidades em todas as regiões do país para comparecer ao evento. E olha só, Marta, Fernando Haddad participou da abertura do Congresso e leu a carta de Lula aos companheiros e companheiras da CUT. Companheiros e companheiras, gostaria muito de estar aí hoje junto com vocês, como eu sempre estive. Mas vocês sabem que política e moralmente estou aí sim, abraçado a cada companheira e a cada companheiro. Daqui onde estou, sem barganhar em momento algum a minha dignidade, muito mais livre do que os meus algozes, que continuam presos às suas mentiras. Envio às mulheres e homens que fazem da CUT esse admirável instrumento de luta do povo brasileiro, a minha mais calorosa saudação. Leia a carta completa de Lula no site do PT, além de acompanhar de perto o processo da reforma tributária e se atualizar das principais notícias da semana, www.pt.org.br. E o escândalo do Laranjal do PSL está cada vez mais próximo a Bolsonaro. Pois é, Iago, uma reportagem do jornal Folha de São Paulo do último domingo, 6 de outubro, revelou uma possível ligação entre o desvio de recursos do esquema de candidatas laranjas do PSL em Minas Gerais e as candidaturas de Jair Bolsonaro à presidência da República e de Marcelo Álvaro a deputado federal. Essa prática configuraria a Caixa 2, movimentação de recursos de campanha sem declaração oficial à Justiça. Em português, claro, uma prática ilegal. Para tentar desviar o foco, Bolsonaro e sua turma, entre eles o fiel escudeiro Sérgio Moro, tentaram espalhar uma fake news atacando o PT. E olha só que absurdo. Bolsonaro utilizou a TV Record como ferramenta de reprodução dessa fake news. Vale lembrar, gente, que a Record teve seus repasses publicitários aumentados em mais de 600% no governo Bolsonaro. Aí tem coisa, viu? E a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, não deixou barato. Vamos ouvir um trechinho. Vocês parem de vir aqui mentir. Aliás, o próprio Moro andou tuitando. É mais uma armação sua, Sérgio Moro. Já fez tantas, não é? Fez armação para prender o Lula e agora está sendo desmascarado pelo Intercept. Tenha vergonha, Sérgio Moro. Aceitou um cargo de ministro para um presidente que você ajudou a eleger através de fake news. Nós não vamos esquecer aqui o que vocês fizeram, não. As invenções que vocês fizeram. Até mamadeiras de piroca vocês inventaram para não deixar Haddad ganhar a eleição. E hoje está nos jornais o gerente do WhatsApp dizendo que foram milhões de mensagens disparadas ilegalmente durante a campanha. E durante a campanha já diziam que eram mensagens contra o PT. Vocês são resultado da fraude, do embuste, da articulação rasteira. E mais do que isso, da articulação que Sérgio Moro usa para criminalizar adversários políticos. Portanto, quando vocês vierem aqui falar do PT, falar da nossa história, falar de Lula, lavem a boca com sabão. Vocês estão devendo muito ao povo brasileiro. Vocês estão devendo emprego ao povo brasileiro. Vocês estão devendo renda ao povo brasileiro. Vocês estão devendo política pública ao povo brasileiro. Até agora vocês só cortaram o orçamento. Até agora vocês só aprovaram reforma. Vocês não têm um projeto de desenvolvimento para esse país. O líder do PT na Câmara, Paulo Pimenta, subiu à tribuna e avisou: quem for porta-voz de fake news contra o PT vai responder criminalmente. E qualquer um dos deputados ou das deputadas que voltar a esta tribuna para ser porta-voz de milicianos e bandidos e com seus discursos fajutos e safados atacarem o Partido dos Trabalhadores ou as nossas lideranças, vão responder criminalmente por esta postura que tem caracterizado a conduta destes bandidos, travestidos de parlamentares que envergonham este país. E o que você não pode deixar de saber. Inspirado em Lula e no Fome Zero, o candidato à presidência e líder nas pesquisas argentinas, Alberto Fernandes, lançou o programa Argentina Sem Fome, uma alternativa para frear o desastre ultra-neoliberal de Macri,
aliado de Bolsonaro. Saindo da Argentina e indo até o outro lado do Atlântico, deputados da bancada do PT parabenizaram o Partido Socialista pela vitória nas eleições em Portugal. O primeiro-ministro português, Antônio Costa, venceu com diferença expressiva nas urnas e garantiu mais força para a classe trabalhadora no mundo. E aqui no Brasil, o PT divulgou uma nota sobre os ataques do relator da CPI do BNDES contra Lula e Dilma. Abre aspas. Ao direcionar o relatório da CPI para servir de instrumento público, usando mentiras requintadas e já devidamente refutadas até mesmo pelo Ministério Público, o parlamentar desmoraliza o importante instrumento de investigação. Fecha aspas. Pesquisa recente revela que, com a piora após privatizações, 884 empresas foram reestatizadas no mundo, ou seja, voltaram a ser do Estado. Referência para Jair Bolsonaro e seu ministro Paulo Guedes, Estados Unidos figuram na terceira posição do ranking de reestatizações entre 2000 e 2017. Com Bolsonaro, o Brasil está na contramão do mundo e da vontade popular. Isso porque 70% dos brasileiros e brasileiras são contra as privatizações. E domingo é dia de ocupar a Avenida Paulista em São Paulo, a partir das 14 horas, em defesa do melhor presidente que esse país já teve. O ato Justiça para Lula já tem confirmadas lideranças importantes como Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann e Dilma Rousseff. Tá esperando o quê? Só chegar no Vão Livre do MASP, hein? E o Semana 13 se despede por aqui. Obrigado, Marta. É isso aí, pessoal. Muita luta e muita resistência pela frente. Lula livre! Lula livre já! Lula livre!